pessoal, vamos então à nossa aula de número 9. Nessa aula nós vamos fazer algumas observações aí, especificamente do cadastro de usuários, né? Vamos olhar, a gente já sabe fazer cadastro aí, mas eu quero colocar algumas questões a respeito do cadastro de usuário. Vamos aprender aí a criar um script de bloqueio e de ativação dos usuários aí do sistema, ok? Seria interessante também colocarmos uma rotina, por exemplo, de troca de senha, né? Mas troca de senha também é uma atualização, né? Um update. Então, se vocês sentirem essa necessidade de troca de senha e pelo próprio usuário e tal, vocês vão criar uma rotina sabendo que meramente o que vocês vão fazer é um update na base de dados, ok? Da mesma forma que o bloqueio e ativação também mas eu gostaria de fazer essa demonstração para vocês aqui nessa videoaula. Então vamos às observações. Inicialmente, eu gostaria de comentar que, por exemplo, eu vou deixar disponível esse script aqui, base usuários aí na plataforma que a gente está trabalhando, para que vocês possam executar e criar, né, a tabela usuários aí dentro do database projeto, né, e para que vocês possam fazer os testes durante as aulas, ok? Uma outra coisa também que a gente vai disponibilizar é o código fonte dessa videoaula, e para que vocês possam fazer os comentários de vocês no próprio código e, se tiver alguma dúvida, também levantá-las em aula, né, ou no fórum que a gente porventura coloque aí na plataforma também. Tá ok, pessoal? Por e-mail, aí o meio de contato a gente vai definir. Enfim, vamos então inicialmente mostrar o nosso arquivo, né, o nosso script lista uso. Ele não tem grande diferença em relação ao lista que a gente já vem demonstrando para vocês, né? O lista uso, ele coloca aqui, cria uma tabela. Nessa tabela aqui ele utiliza a tag do HTML5, né, o tHead, né, e coloca aqui os campos, né, que vão aparecer na listagem. E depois ele usa o while e MySQL fetch para destrinchar cada registro que ele encontra lá na base de dados. Atentos aqui, por exemplo, para o usuário que está ativo aqui, ó, que ele bota sim e não, baseado no valor que está lá no banco, porque o que a gente está gravando é 0 e 1, né? Um valor inteiro 0 e 1, mas ele mostra sim e não. Para isso a gente poderia usar um case, mas no caso aqui a gente usou um if, né? Fizemos aquela conversão aí da data que vocês já conhecem, né? E os botões que estão sendo demonstrados aí: detalhar, editar, bloquear, né? E ativar aqui, ó, dependendo da situação. Então percebam que ele coloca um botão aqui para você ativar ou bloquear, dependendo do status de ativação do usuário. Se o usuário tiver um status igual a 1, né, o status do campo ativo igual a 1, né, então ele vai dizer o seguinte, ó, então vamos bloquear, porque 1 significa o que? Opa, ele está ativo, então ele habilita o botão bloquear. Agora, no caso, se ele tiver com status 0 lá no ativo foi igual a 0, o campo ativo foi igual a 0, quer dizer que ele está bloqueado. Então, como ele está bloqueado, a gente ativa, entendeu? A gente ativa ele, tá ok? Seguindo. Uma coisa que eu acho que a gente não comentou ainda é a respeito da paginação. O que é essa paginação que está sendo comentado aqui, né, que é colocado aqui em comentário, que a gente viu nas aulas de Bootstrap também. Quando você tem, por exemplo, que demonstrar uma lista de registros que estão no banco de dados, imaginemos que você tem aí no seu banco de dados 5.000 registros, 300, 400, sei lá, um conjunto de registros enorme. Imagina se eu colocasse lá select asterisco from aluno e ele mostrasse todos os alunos da minha base de dados. Poxa, então a lista, a página, quando carregasse, ia ser uma coisa muito grande, né?
Então, no próprio SQL existe um comando, né, SQL, que é o limit, que ele limita a quantidade de registro que ele vai mostrar. E depois você vai navegando e passando, por exemplo, se ele limita a 10, ele vai passando de 10 em 10 e mostrando os registros. E a gente faz isso aqui acontecer na página, né? Então, o que acontece? Quando você dá aqui um comando aqui, o script de comando, ele faz com que se determine o número de linhas e é colocado nessa variável aqui num total. Então, o método MySQL numRows, ele determina, ele conta quantos registros possui da resposta daquela instrução. E é feito um cálculo aqui, ó, do total de páginas que isso vai dar. Por exemplo, se você vai mostrar de 10 em 10 e você tem 100 registros, ele vai fazer isso 10 vezes, né? Ele vai ter essas 10 paginações aí. E por aí vai, pessoal. Né? Eu vou ter uma aula específica aí explicando essa questão desse algoritmo da paginação. Mas esse trecho do código aqui, ó, que vocês estão vendo que ilumina daqui até aqui, é referente ao algoritmo de paginação aí para mostrar os registros que estão na base de dados, né? E o fator o comando que dimensiona é o limit, ok? Então vamos seguindo aí. Então no script aí lista uso não tem muita coisa para dizer além do que já foi dito não, tá ok? Inclusive essa parte inicial aqui, ó, né, voltando à questão da paginação, a gente consegue perceber que tem a ver com a quantidade de registros que são tratados na base de dados para que a paginação dê certo. Tá vendo aqui a quantidade que ele bota de 10, ou para mostrar 10 registros, né? Aqui a página, o início, então tem todo o conjunto aqui, o comando limit aqui, ó, que ele diz qual é o início, né? Início e quantidade, o parâmetro que ele está colocando no limit. Então é isso, pessoal. Percebam também, ó, isso aqui, ó, é interessante, esse desvio aqui condicional aqui, que na verdade é ternário, tá vendo? Isso aqui é um operador ternário para ele retornar dependendo da situação. Eu vou, no momento apropriado, fazer uma videoaula aí, de repente só com paginação ou paginação e mais uma outra coisa. Se eu ficar me limitando aqui, a videoaula vai ficar muito extensa. Só para falar de lista, eu já tem 7 minutos, ó. Então vamos seguir. Então esse lista, o que ele faz? Eu vou listar para vocês aqui, né, na base de dados. No caso específico, eu só tenho um registro, tá vendo? Esse meu lista, o que ele fez? Ele colocou aqui o ID, o nome do usuário, o nome do usuário propriamente dito, o nome completo, aí o usuário que é utilizado, a senha, ela está criptografada aqui, o e-mail, o nível que se tem, se está ativo ou não, ó, não está ativo, né? A data do cadastro ou edição e as ações possíveis. Bom, como eu já havia dito para vocês, se o usuário não tivesse ativo, eu poderia, porque ele está o quê? Está bloqueado. Então, se ele está bloqueado, eu posso o quê? Ativá-lo. Ou, né, desbloqueá-lo, né, a palavra que você quiser aí. Ou desbloquear, bloquear, ativar, desativar. Eu preferi utilizar bloquear e ativar. Tá ok? Posso, então, chamar aqui, ó, o meu detalhar, né, para mostrar todos os dados. Posso editar, se eu quiser alguma coisa. No caso aqui eu bloqueei a edição da senha, né, para essa tela aqui, né, para o administrador não ter acesso à edição, ok? Aí seria interessante a gente fazer uma tela que o próprio usuário fizesse isso, ou se fosse necessário que o administrador também tivesse esse tipo de controle, então que ele só visualizasse a senha criptografada e na hora dele mudar, ele mesmo assim ele informasse, ó, tua senha agora é essa, chega lá, a próxima vez você muda, né? Fazer alguma rotina operacional para tratar disso, né? E essa questão de ativação e desbloqueio, repare que quando eu clicar em ativar, vai aparecer aqui, ativo, sim. Quando eu clicar em bloquear, ó, ativo, não. Então ele grava lá na base de dados. A gente vai mostrar esse script, como é que ele funciona na prática, né? Vamos fechar aqui, vamos dar uma olhada nos outros
nos outros scripts, né? Por exemplo, aqui no formulário de cadastro, pessoal, a observação é um formulário de cadastro normal, né? A observação que eu quero fazer é em relação deixa eu ver aqui se tem alguma observação relevante aqui. Até agora a gente não colocou. Tá, por exemplo, eu defini aqui no campo, se vocês repararem, eu vou abrir aqui agora o formulário de cadastro. Deixa eu abrir aqui o formulário de cadastro. Detesto como isso acontece, quando o negócio começa a bagunçar o coreto, né? Repare o seguinte, que essa área aqui de data do cadastro eu coloquei aqui, mas eu não precisaria colocar, porque se eu estou cadastrando na hora do insert, eu coloco isso no script do banco, no script que vai para o banco. Eu coloquei aqui meramente para uma perfumaria, para a pessoa ver quando está sendo colocado o cadastro. A mesma coisa é o ativo. Se eu estou cadastrando, eu quero que ele fique ativo, se isso for minha regra de negócio, entendeu? Não, eu quero dizer se ele vai estar ativo ou não lá no momento do cadastro. Aí você deixa isso aqui então habilitado. Eu, por default, já botei aqui, que ele está ativo sim, e não dei oportunidade para edição, nem para aqui, nem para cá, tá vendo? Mas eu coloquei para visualizar. Então, como é que a gente faz isso aqui na data do cadastro? A gente coloca aqui, que o disabled, a propriedade disabled está aqui, disabled, né? Ou a gente poderia botar só disabled, né? Sem problemas. O parâmetro aqui que a gente colocou, para mostrar a data, ele bota aqui echo date nesse formato. Se você quer mostrar a data na tela, você dá um echo date no formato que você quiser aqui, ele demonstra. Ok? Então, essa observação eu queria deixar. A outra observação em relação ao rádio, tá vendo? O type rádio aqui, radio, né? Que sim ou não, para dizer se está ativo, tá vendo? Está checked, está checado, e disabled, tá vendo? Disabled. Então são propriedades que você pode utilizar aí também, dependendo da tua necessidade. Aí é interessante vocês fazerem teste, tira, bota, né? Mexer no código assim que vocês tiverem oportunidade, tá ok? De pegar os scripts. Falei do formulário, vamos falar aqui do insere uso. Gente, é um código de inserção de dados como outro qualquer, como a gente já viu. Percebem aqui? Acho que a única observação que eu quero colocar aqui é em relação ao header aqui, né? Ao invés de a gente colocar o include, a gente está colocando esse header aqui, location, lista uso. Ele vai funcionar como se fosse o include da vida e vai mostrar isso aí. E em determinadas circunstâncias, se a gente tiver uma div, por exemplo, aqui no nosso lista, vou ver aqui no lista se tem uma div de mensagem aqui. A gente não colocou, mas a gente poderia colocar uma div e chamar aqui, num determinado ponto, a mensagem, que quando você desse o insere, você passava um parâmetro aqui, de mensagem igual a 3, por exemplo, né? Que aí a mensagem 3 ia dizer que tá, ou então mensagem 1, cadastrado com sucesso, né? Hoje a gente vai ter uma videoaula para falar só sobre essa questão, ok? Também, né? Então, enfim, então o código de inserção, a única novidade aqui é esse header aqui, que está substituindo a ideia aí do include. Não que ele faça uma inclusão, mas ele faz uma chamada ao lista uso aí após a inserção, ok? Formulário de edição, que vocês também conhecem, formulário padrão. Acho que a única novidade, as únicas novidades aqui, não é novidade esse if aqui que eu coloquei no código, né? Que a gente, se ele tiver, se o status dele for igual a 1, ele vai mostrar na tela não 1, ele vai mostrar sim. Se o status for 0, ele não vai mostrar 0 na tela, que é a informação que está no banco de dados, ele vai mostrar não. E só para vocês, só por curiosidade, a estrutura de tabelas, estrutura de campos aí da tabela usuários, é essa que vocês estão vendo, ID, nome, usuário, senha, e-mail, nível, ativo, né, e data do cadastro. Então essas são as informações aqui, que se tem. Percebam que tanto o nível quanto o ativo, eu botei um int aqui, tá vendo? 1, tá ok?
int 1 aqui, eu botei tiny int, que é um int pequenininho, com tamanho pequeno, tá vendo? Para ele ocupar pouco espaço lá no banco, lá reservado para ele, ok? Os dados que tem lá, aqueles dados que você viu, né? É o dado lá do que foi mostrado aí no lista, né? Que só tem um registro. A gente pode depois acrescentar outro a título de demonstração, mas enfim. Aí uma coisa importante é o seguinte. Então tem essa questão aqui do if, que ele no banco está escrito uma coisa, né? E você mostra o que você quer através do algoritmo, ok? Em relação à data, esse aqui não é mais novidade, né? O date aqui para você mostrar a data atual do sistema. Aí vem essa questão aqui de você mostrar na tela, dentro de uma caixa de selected, para você poder editar, o valor que vem da base de dados. Então vem o valor da base de dados e você quer mostrar, mas também você quer a opção de poder alterar. Então o que você vai fazer? Você vai botar aqui que o option value 1 é 1, ó, ele vai fazer uma seleção. Então se ele encontrar determinado valor lá da vida, ele vai dar um select e vai botar aquele. Se não, ele vai verificar isso aqui e por aí vai, tá vendo? Então você colocando esse script, você define qual é a informação, dependendo da informação que tiver lá na base de dados, dependendo da informação, se for 1, 2 ou 3, ele vai selecionar um desses aqui, ó. Ele vai colocar como selected um desses três, o relatório, o cadastro e o administrador. Vamos verificar para a gente ter certeza? Vem aqui no... Cadê o lista? Vem aqui no lista. Vamos listar o nosso amigo. E vamos editar, né? Olha o nível que está aqui, nível 3, né? Editar, ele não está escrito o nível é 3, que está na base de dados. Eu poderia fazer aquele algoritmo para dizer se for igual a 1, se for igual a 2, se poderia, né? Aqui está só dizendo 3, mas ó, vamos aqui no editar. Aí, ó, reparem que o nível aqui, ó, ele setou para administrador, ó, 1, 2, 3, ele está no nível 3. Por default ele trouxe, mas eu posso chegar aqui, ó, e mudar e dizer que é relatório, salvar a alteração. Quando ele olhar lá, ó, o nível está 3, não sei o que aconteceu, né? É algum bugzinho que tem aqui no código. Deixa eu voltar aqui. Editar. Deixa eu voltar. Vamos ver o que está acontecendo no código. Deve ter alguma coisa que eu não fiz ainda. Eu só mandei demonstrar. Deixa eu ver. Bom, pessoal, depois de me ferrar aqui para tentar descobrir qual foi a bizonhice, eu descobri que foram bizonhices sucessivas. Então vamos às correções aqui, né? Então a primeira coisa que eu me equivoquei aqui, que eu errei, foi que, por exemplo, aqui eu botei, ó, nome, né, ó, nome, usuário, e-mail, e repeti nome. Por quê? Porque eu copiei o primeiro e saí repetindo e não concluí a ideia. Então ficou faltando aqui o nível, né? E nível. Vou botar aqui, nível. Então isso aí é um equívoco que eu tinha cometido. Já que a gente está aqui, então vamos fazer um negócio direito no código, né? Vamos botar aqui, ó, result, não que isso aqui vai dar alguma interferência, né? Mas vamos botar aqui resultado. A gente está criando esse padrão, né? E a gente vai botar aqui if resultado. Então, se resultado pá, ele vai dar o list lá. E depois disso ele vai dar um MySQL close conexão, ok? Else ele vai dar um echo erro, ok? Vou botar assim, vai dar um echo erro, tá ok? Tá, um outro lugar que o erro foi cometido foi aqui no fdata, e eu demorei a ver, apesar de estar na minha cara. O que é? Ficou faltando aqui a propriedade name, né, meu amigo? Propriedade name nível.
Senão, como é que ele vai saber lá no por get que ele está recebendo um nível aqui, ó, no seu atualiza? Como é que ele vai pegar aqui, ó, esse nível, se eu não tenho lá propriedade name, ele só tem um ID, ele só funciona com name. O ID é para outras situações, como por exemplo a JavaScript, ok? Então vamos lá. Ctrl S, Ctrl S, né? Aí, pelo que eu me lembro, foi essa a situação. Então vamos testar. Não é aqui que eu testo. Não é por aqui. Não é por aqui que eu tenho que primeiro listar para chamar a edição. Então vamos aqui, chamar aqui a lista. Aí eu vou clicar no editar aqui, que aí por get ele joga as informações lá no formulário do edita. Aí jogou, tá vendo? Aí eu venho aqui e mudo aqui, por exemplo, para administrador. Vou salvar, tá lá, ó, nível 3. Aí, ó, não, Freitas, nível 3 já tava, para de enganar a gente. Então vamos lá de novo, vou editar, ó, relatório, nível 1, tá vendo? Então agora tá funcionando direitinho. E até me perdi, porque até eu descobri esse name aí, eu levei uma surra. Tá na tua cara, tu não vê. Então, ó, seguindo. Então a gente já viu aqui a listagem, como é que insere, como é que faz o update, né? Eu não fiz aqui o excluir, né? O view tá aqui, não tem mistério, né? Ah, tá, aí ficou faltando bloquear e desbloquear, porque vocês viram aqui no lista, ó, quando você lista, que você, se ele tiver ativo, você tem a opção de bloquear, e se ele não tiver ativo, você tem a opção de ativar, né? Essa parte visual aqui a gente consegue fazer pelo que eu já expliquei aqui, né? Por causa desse if aqui, ó, né? Que se o valor igual a 1, ele coloca esse botão aqui de bloquear, e se o valor que tiver lá no campo ativo for igual a 0, ele coloca esse botão aqui. É um if, é um desvio condicional simples, tá? Para ele colocar um botão ou outro. E quando você clica no botão de ativar, ele chama o ativa uso.php. E se você clica no botão bloquear, ele vai chamar esse bloco aqui, passando parâmetro por get também. Tá percebendo aqui, ó? Por get ele passa parâmetro. Então vamos olhar aqui o que ele faz na verdade, né? Quando você está bloqueando, ele vai chamar um script. Qual script? Ele conecta, pega lá o parâmetro por get, faz esse typecasting aqui, convertendo para garantir que ele é um número inteiro, e dá um update na base de dados. Ó, update usuário set ativo igual a 0, onde id igual a tal. Ele sabe qual o valor que ele quer. Que é 0,1, né? Então ele dá isso. Aí o que ele faz aqui? Uma SQL query e dá uma mensagem lá, ó. Dá uma mensagem, quero dizer, ele mostra na tela o lista já modificado. Tá ok? A mesma coisa, gente, acontece lá no ativa. Só que a diferença que em vez de ele atribuir valor 0, ele vai atribuir valor 1. Então é basicamente o mesmo código, só que com a mudança, se o valor é 0, se o valor é 1. Eu poderia até fazer a mesma codificação, onde eu primeiro veria qual o valor anterior. Se o valor anterior fosse 0, então ele faz um método colocando 1. Se o valor for 1, ele faz o 2, entendeu? Eu poderia fazer dessa forma também, né? Usar um mesmo script e fazer um case aí, né? Verificando essa situação. Eu optei por 2 arquivos para ficar mais didático, mas você pode fazer dentro de uma mesma instrução, dentro do mesmo arquivo, ok? Enfim, pessoal, então a ideia é basicamente essa aí que eu queria colocar para vocês a respeito desse controle aí do usuário. Vai ficar por conta de vocês aí uma tela aí operacionalmente e através de algoritmo para controle da edição, para troca de senha, tá ok? E sempre lembrando daqueles níveis de permissão que vimos na aula anterior, que está lá no formato PDF, mas que tem um script que você pode testar e se apropriar do conhecimento, né, das informações, e criar o seu próprio conhecimento aí, sempre evoluindo. Tá ok, pessoal? Então é só isso, até a próxima videoaula.